Olá, semioticistas. Hoje nós vamos tratar dos objetivos do livro do professor Denis Bertrand, intitulado Caminhos da Semiótica Literária. Então, com relação ao horizonte teórico que nós esboçamos nos vídeos anteriores, o objetivo, na verdade, é naturalmente mais restrito. Ele é pôr em prática um percurso metodológico para a análise dos textos literários. E, a partir daí, propor prolongamentos e discussões críticas para um estudo da literatura centrado, segundo o nosso postulado inicial, centrado na realidade textual e discursiva. Então, esta iniciação está, portanto, inserida num campo de especialidade, que é a literatura. E isso não deve ocultar a amplitude muito maior dos domínios de investigação da semiótica, né? De um lado, a teoria da linguagem e sua incessante busca epistemológica, e de outro, o universo do discurso, ou os universos do discurso, né? Sejam verbais ou não verbais, dos quais há análises feitas por semioticistas de diversas especialidades. Então, a bibliografia proposta no final do livro, no final desse volume, no final do volume do professor Bertrand, ele apresenta esses trabalhos em toda a sua variedade. Então, o nosso método consiste, pois, inicialmente, em nos atermos ao texto propriamente dito, em reconhecer a sua autonomia relativa de objeto significante. Ele considera o texto como um todo de significação. E esse todo de significação produz em si mesmo, ao menos parcialmente, as condições contextuais de sua leitura. E uma das propriedades sempre reconhecidas no texto dito literário é que, diferentemente do conto oral, ou do artigo de imprensa ou de outras formas de discurso, ele incorpora o seu contexto e contém em si mesmo o seu código semântico. Ou seja, ele integra assim, atualizado por seu leitor, e independente das intenções de seu autor, as condições suficientes para a sua legibilidade. Ricoeur, né, o autor que já foi citado no vídeo anterior, ele escreve o seguinte: na medida em que o sentido de um texto se tornou autônomo em relação à intenção subjetiva de seu autor, a questão essencial não é mais encontrar por trás do texto a intenção perdida, mas desdobrar, de certo modo, diante do texto, o mundo que ele abre e descobre. Esse duplo aspecto está no cerne do nosso método, que pretende associar estreitamente uma semiótica do enunciado, destacando as articulações internas do texto, e uma semiótica da enunciação, centrada nas operações de discursivização, incluídas e, sobretudo, nos da leitura. Então, trata-se, com efeito, de procurar a conexão entre a semiótica sistêmica e uma semiótica da leitura. Para a primeira, para a semiótica ou sistêmica, todas as relações são internas ao dispositivo da língua. Ela estuda as regras de composição transfrástica, os princípios da coerência, as formas de estruturação articuladas em diferentes níveis, etc. A segunda, a semiótica da leitura, ela reintroduz o sujeito do discurso e a dimensão intersubjetiva da interlocução no ato da leitura. Ela reencontra, por conseguinte, as questões colocadas especificamente no domínio literário pelas discussões clássicas sobre a interpretação e seus limites, sobre a polissemia dos textos, sobre a pluralidade das leituras. Então, essas discussões, elas interessam não somente a crítica literária
mas também a didática da literatura, tanto no contexto do ensino como em um contexto intercultural. Nessa perspectiva, o leitor não é mais aquela instância abstrata e universal, simplesmente pressuposta pelo advento de uma significação textual já existente, que se costuma chamar receptor ou destinatário da comunicação. Ele é também e, sobretudo, um centro do discurso, que constrói, que interpreta, que avalia, que aprecia, que compartilha ou rejeita as significações.